Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé? E hoje é noite de festa, é noite de grande alegria, porque hoje o Brasil para Cristo está, na verdade foi ontem, né? Ele completou 59 anos. Isso é um privilégio para a gente fazer parte de uma igreja que já está há tanto tempo aberta, com as portas abertas. Diante de hoje em dia, cada dia você dorme, quando acorda parece que já tem uma igreja aberta. Mais ou menos assim, porque tantas igrejas se abrem e na mesma velocidade que se abrem também se fecham. Então eu me sinto muito privilegiada em fazer parte desse ministério, um ministério conceituado, um ministério que leva a sério o reino de Deus, a palavra de Deus, amém? Eu gostaria de ler aqui, irmãos, em Salmo 150. E nós somos mais do que vitoriosos, porque em meio a tantos esses anos, alguns se desviaram no meio do caminho, outros pararam, estão sem força, mas o Senhor tem nos dado graça e nós continuamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Salmo 150 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. E te agradecemos, ó amado Deus, por mais um ano de vida, mais um aniversário que essa igreja está completando. Deus maravilhoso, nós estamos aqui com o nosso coração
esquecer da nossa essência. Os corinhos que fazem parte desde quando a gente ia lá na Pompeia, com o Manuel de Mello, o pastor Manuel de Mello cantava. Então é tremendo. O missionário Manuel de Mello cantava esses corinhos, eu nunca me esqueci. E foi meio difícil, os irmãos não lembravam, mas tem um aqui que estava lá na composição dos hinos. Ajudou na composição dos hinos. Então nós conseguimos cantar ele novamente. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Amém. Que maravilha. Tem muito crente agora que desenferrujou. Glória a Deus. Irmãos, 59 anos da obra Brasil para Cristo. 48 anos da igreja aqui no Jardim Imperador. Uma noite de festa. Graças a Deus. Eu vou ler um versículo aqui, depois nós iremos orar. Permaneça em pé, por gentileza. Em Mateus 7, versículo 25, diz assim: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. A obra Brasil para Cristo foi edificada sobre a rocha. Vento pode vir com força, chuva, pode transbordar o rio, mas ela não cai, porque essa obra é da mão do Senhor. Deus a fez, e isso fez com que ela permanecesse em pé até o dia de hoje, graças a Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor agradecendo
pelos 59 anos desta obra, pelo 48 aqui no Jardim Imperador. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, meu Deus. Esta noite é uma noite de alegria, meu Deus, de festa na Tua casa, Pai. Não é por menos, ó Senhor, porque a Tua igreja tem prevalecido, meu Pai, há décadas, meu Senhor, neste lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta obra. Obrigado, meu Deus, por essa denominação que não foi feita por mãos humanas, meu Pai, mas o Teu Espírito revelou, meu Pai, através do Teu servo, o missionário Manuel de Mello, Pai. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui congregados na Tua presença, Senhor, para louvar o Teu santo nome. Em agradecimento, meu Deus, por todos esses anos, meu Pai amado, que nós estamos, ó Senhor, buscando a Tua face, Te servindo com alegria, Senhor, neste lugar que tem nos acolhido, meu Pai. Nós agradecemos, meu Deus, porque nesse tempo, meu Pai, grandes coisas, nosso Pai amado, o Senhor fez e irá continuar fazendo, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, meu Deus. Por isso, meu Pai amado, o Senhor é, meu Deus amado, o convidado principal e também o anfitrião dessa festa, meu Pai. Por isso, Senhor amado, nós Te louvamos e pedimos que o Senhor venha operar com o Teu Espírito Santo, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, meu Deus amado, abençoando, meu Pai, todas as congregações, meu Pai amado, do Brasil para Cristo, a vida de todos os pastores, meu Pai, obreiros, meu Pai amado, da Tua obra, que estão, Senhor amado, nessa semana, em festividade, meu Deus amado, com alegria no coração, por esta obra que está, meu Deus amado, alicerçada sobre a rocha. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te rendemos graças, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aí na cadeira, à sua frente, ou na lateral, na parede, tem as pastas aí. Você pode pegar um envelope vermelho como esse, colocar a tua oferta, caso você tenha para ofertar hoje. Também tem aí pedido de oração, pedido de aconselhamento, de visita, se você precisar. Anota aí que você precisa, em nome de Jesus, irmãos. Vamos ofertar o Senhor com alegria nessa noite, para a glória do nome do nosso Deus. Eu peço, por favor, as meninas aí, equipe de som, prepare já o vídeo, que depois no ofertário nós vamos passar o vídeo, tá? Glória a Deus. Lembrando aos irmãos, já antecipar os recados aqui que estamos preparando, que domingo, irmãos, é culto de Santa Ceia. Então, vamos estar aqui reunidos neste domingo, adorando o nome do nosso Deus, trazendo à memória aquele que nos dá esperança, o feito do Senhor por nossas vidas, a morte na cruz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pegou sua oferta, por gentileza. O patriarca da Ambulância para Cristo. Irmãos, o missionário Manuel de Mello abençoou o casamento desse jovem aqui, né? E os 25 não vai passar nada. 31 de dezembro de 84, 25 anos casado com ele, Glória a Deus, eu passar até a vez 50. E eu sou pequenino nessa história, deixa eu passar para eles. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos, nós estamos aqui, né, irmãos, na graça do Senhor, né, que o Senhor quer nos abençoar, né, irmãos. E nesse momento, então, irmão, nós vamos ofertar ao nosso Deus, que Ele é tudo nossa vida. E tudo, irmãos, que nós temos aqui vem do Senhor, né, irmãos, tudo que nós temos aqui, e Ele tem nos abençoado. Então eu peço aos irmãos, então, levanta as suas mãos, que nós vamos pedir ao Senhor que consagre a sua oferta dessa noite. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma noite, estarmos aqui, Senhor, pelo aniversário de 48 anos, Senhor, na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, a todo momento, nossas vidas, Senhor, pela graça, Senhor, pela saúde, pela paz, por tudo. Nós te agradecemos, por nossos salários, Senhor, nossas aposentadorias, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, nesse momento, Senhor.
Eu te peço, meu Deus, abençoa todos os teus servos, aqueles que têm, Senhor, aqueles também que não têm, tu sabes, Senhor, tu conheces a situação de cada um, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que abra as portas, aquelas portas que estão fechadas, Senhor. Somente tu, Senhor, pode abrir, Senhor. Ó Deus, eu te peço, meu Deus, nessa noite, Deus, e agradecemos, Senhor, em nome do seu amado Filho Jesus, que vive para sempre, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão José, eu te chamei de jovem, depois o senhor me paga, tá bom? Aquele cafezinho, tá? Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Tem algum ensaio ainda essa semana? Não, né? Dos homens é mais pro final do mês, né? Glória a Deus. Está preparado aí? Deixa só os irmãos passarem aqui. O evangelismo no sábado a partir das 2 horas no Jardim Valquíria, tá, irmãos? Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. Libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, ouve a voz do Salvador, que Ele a
parte desta obra. Estou congregando aqui no Imperador do Brasil para Cristo há 10 anos, completou agora no começo do ano. E o pastor Augusto recebeu tanto carinho quando cheguei na igreja, os irmãos me acolheram tão carinhosamente e me apaixonei. Estou até hoje aqui, irmãos, graças a Deus. E quando eu conheci essa outra parte, que eu não conhecia a Convenção do Brasil para Cristo, quando eu passei a conhecer e eu vi a seriedade desses homens, traz uma alegria tão grande no coração de saber que esta obra é conduzida por homens tão sérios, por homens que realmente trabalham, que se empenham por uma obra que cresça e seja avivada sempre. Nós temos essa alegria, irmãos, de pertencer à Igreja Brasil para Cristo. Também tem também o Elias, que é filho da casa aqui. Vem aqui, Elias, presbítero Elias, lá do Jardim Valquíria. Agora tem que falar assim, né? Lá do Jardim Valquíria. Paz do Senhor, irmãos. Que bom fazer parte dessa obra, né, irmãos? Graças a Deus pela presença do Senhor aqui neste lugar. Só estamos aqui, só está de pé essa obra porque o Senhor se faz presente no meio dela. Se faz presente. Sinto falta da minha mãe não estar aqui. Só que eu estou muito feliz que tem 3 pessoas aqui que influenciaram a minha vida e influenciam até hoje. O pastor Arnaldo, o pastor Augusto e o pastor André. Eu devo muito a esses 3 homens. Abaixo da minha mãe e de Deus, esses homens influenciaram muito a minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, viu, pastor Arnaldo, pastor Augusto e o pastor André. E hoje eu estou no mesmo caminho deles, irmãos. Estou pastoreando uma igreja também, tá vendo? Eu segui o bom conselho que vocês me deram, vocês me instruíram. E hoje nós estamos ali no Jardim Valquíria, também pastoreando ali, cuidando de pessoas ali, que são as coisas mais importantes que Deus deixou para nós cuidarmos. E eu quero agradecer a essa igreja também, aos obreiros, à diretoria, a todo o pessoal que nós trabalhamos juntos aqui. Eu quero agradecer, viu, igreja, por vocês. Quero agradecer mesmo, eu sou grato pela vida de cada um de vocês, por cada rostinho. Nós estamos lá no Valquíria agora sentindo muita falta de vocês também. Mas há tempo para todas as coisas, né, irmãos? Há tempo para todo o propósito. Passou o pastor Arnaldo aqui, depois passou outros pastores, depois o pastor Augusto também passou, agora nós estamos aqui com o pastor André e o pastor Leandro. E Deus tem nos abençoado aqui neste lugar. Pensa no lugar abençoado, esse lugar aqui, irmãos. Esse lugar aqui mudou a vida da minha família. A partir do momento que a minha mãe entrou aqui neste lugar, a minha família nunca mais foi a mesma. A partir do momento que Deus entrou na minha casa, nunca mais nós somos as mesmas pessoas. Isso influencia todo mundo, irmãos, da minha família. Está influenciando todo mundo. Meus primos que eram da macumba estão todos aceitando Jesus. Por quê? Porque Deus caminha com a gente. Deus caminha com a gente. E eu quero deixar um versículo aqui para vocês nesta noite. Está lá em Salmos 116, o versículo 12 e o 13, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Como é que eu posso agradecer a Deus, irmãos, por isso que Ele tem feito na minha vida, que Ele tem feito na vida da minha família? Como que eu posso retribuir a Deus? As palavras do salmista eu faço a mim. É caminhando, querido Senhor, na vontade do Senhor, se entregando na mão dEle. Então que Deus, nós possamos ter vários e muitos mais anos na presença do Senhor. E que você continue nessa pegada. Continue caminhando com Deus, porque Ele é o que, igreja? Amém. Agradeço a oportunidade. Irmãos, o presbítero Elias, como o tempo é curto aqui, não dá para apresentar todos os departamentos, ministérios. Em nome do Ministério da Diretoria, ele trouxe essa mensagem aqui breve, uma saudação para todos em nome da diretoria e do Ministério Brasil para Cristo, tá bom? E em nome dos departamentos, Raquel, por gentileza, a UFEBRAC mais forte.
A Alfebrac mais bonita? A Alfebrac mais bonita, por gentileza. As belas do Brasil para Cristo.
Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Graças a Deus. Eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, de poder fazer parte desse ministério e de hoje, num dia tão especial, poder conduzir este culto, pastor, que para mim é uma grande honra. Obrigado. Meu Deus abençoe a todos. Eu quero passar a palavra agora para o pastor André, que vai dar continuidade ao culto em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, igreja. Nos coloquemos em pé. Quero externar minha gratidão, pelo louvor a Deus por essa oportunidade linda que Deus nos dá. Uma noite de quarta-feira. Eu sei que muitos fizeram assim, um esforço faraônico para estar aqui. E estamos aqui, graças a Deus. E melhor ainda, Deus está aqui. Estou muito feliz e muito grato pela existência desse lugar. Segunda-feira, Samuel, teu filho, estava aqui fazendo um orçamento para nós e eu não sabia. Mas o senhor também já morou aqui ao fundo da igreja? Ele falou que morou com 4 filhos. É, exato, ele contou. Eu falei, com 4 filhos aqui no fundo. Ele só na parte de baixo, né? Não tinha parte de cima, pelo que eu entendi. Mas, Senhor, esses homens são muito valentes, corajosos. Está ali o pastor Augusto, quero fazer menção de honra também, o pastor que já dirigiu essa igreja há tantos anos. E morou aí ao fundo também. Senhor, para vocês verem como esse lugar é um lugar abençoado, amém? É tão pequenininho, mas já tem uma história tão linda. E eu quero, irmãos, com muita alegria, receber o nosso pastor Arnaldo Cipriano, que prontamente aceitou o nosso convite. Eu fiquei muito feliz. Por favor, pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo é uma referência na minha vida e na vida de muitos pastores da nossa denominação. É um homem muito sóbrio, voltado à palavra, um querido de Deus, uma pessoa muito, muito especial. E eu falava para ele hoje no telefone que quando eu anunciei o nome do Senhor, a reação da igreja foi uma festa. E esse povo te ama muito, pastor. E nós estamos muito felizes, né, igreja? De recebê-lo aqui hoje. Inclusive, eu estava comentando com ele da proeza que vocês fizeram, que na reunião de ministério, acho que foi a Chico, lembrou disso, né? Falou, pastor, tinha um desenho aqui na parede e vamos tentar reproduzir. E aí juntou com aquele pessoal lá que amassou a lama do dilúvio, e todo mundo ali foi falando, é mais ou menos assim. E fizeram esse banner aqui em homenagem ao Senhor e à história da igreja. Queridos, nós vamos orar para receber o servo do Senhor, receber a palavra de Deus nessa noite. E ele disse que a Ana Antônia não pôde estar conosco hoje, e porque ele está com uma netinha internada na UTI, a Mariana. E eu gostaria de fazer um clamor pela vida da Mariana agora com você, e depois pedir ao Senhor que use o seu servo, dilate o nosso coração para ouvirmos a sua palavra. Vamos orar pela Mariana. Senhor, nosso Deus, bondoso, cheio de graça, visita a vida dessa criança, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem todo o poder no céu, na terra, e ninguém pode questionar a tua soberania, mas também ninguém pode questionar a sua imensa misericórdia, imensa bondade. E nós submetemos, Senhor, a vida desta criança às tuas preciosas mãos. Entra com providência ali naquela UTI. Repreenda, Senhor, essa pneumonia e traz saúde a essa pequena criança. Restaura suas forças, fortalece-a no poder do seu Espírito Santo, trazendo sobre ela cura em nome de Jesus. Concede-nos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, aquela porção gloriosa dos céus. Ministra a nossa alma. Usa o teu servo na autoridade do teu Espírito Santo. Abra os nossos corações para que todos possamos voltar para casa abençoados em nome de Jesus.
Amém. Vamos receber o servo do Senhor aplaudindo Jesus. Senhor, irmãos. Bendito seja Deus. Eu ainda, claro, o pastor André disse que alguns pisaram na lama do dilúvio. E eu ainda naquele tempo, ainda é paz do Senhor. Imagina, pastor, não vou muito jogar essa conversa fora não, porque o tempo é escasso. Mas imagina que eu ficava escandalizado quando alguns crentes mais modernos chegavam perante a igreja, o Brasil para a crise, graça e paz, irmão. Imagina agora, boa noite. Só por Deus. Paz do Senhor. Por favor, se sente. Os irmãos chegam a graça e paz. Que graça e paz, ô? Paz do Senhor. Mas eu sei que é. O carinho é o mesmo. Mas eu estou tão honrado, queridos. Honrado de fazer parte da história desta igreja e ser lembrado por vocês, me é muito honroso. Obrigado, pastor André, e a igreja aqui do Imperador, muito obrigado pelo carinho, pela honra, porque, verdade, nossa história praticamente começou aqui, praticamente, mostrando essas fotos que os irmãos mostraram. Apareceu ali o homem que veio fazer a inauguração, pastor Rachid Góes. Missionário mesmo não podia vir, e então ele designou o pastor Rachid Góes, que também já dorme no Senhor, a vir aqui. Rachid Góes era um medalhão da denominação, era uma estrela de primeira grandeza, era o homem que estava ali do lado do missionário Melo. Aliás, muita gente um dia numa reunião, deixa eu não vou jogar a conversa fora. Não. Mas esse texto, o complemento é: desde que não voltem à loucura, escutarei o que Deus o Senhor disser, porque Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, desde que eles não voltem à loucura. Imagina que nós fizemos um mapa, naquele tempo ainda não existia, se existia eu não conhecia o reto projetor, muito menos esse negócio aqui, ó. Isso é coisa moderna. Não tinha reto projetor. Imagina para desenhar um mapa aqui na parede. Vocês imaginam a tecnologia que eu usei. Ficou certinho, porque eu recortei um mapinha de um livro de geografia e colei numa lata, coloquei uma lâmpada. A tecnologia daquele tempo para projetar aqui numa escada aqui, projetar para grande. Eu inventei o retroprojetor. Isso aí, eu sou precursor do retroprojetor. Aquilo foi um protótipo. Depois daquilo copiaram a minha ideia. E eu não patenteei. Esse foi o problema. Se tivesse patenteado, quem sabe ganhava um dinheirinho. Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Só por esse versículo, estou feliz, queridos, e como já disse o pastor André, Antônia gostaria tanto de estar com a gente. Antônia fez parte dessa história. Quando essa igreja foi inaugurada, eu ainda estava solteiro. Nós estávamos solteiros, eu e Antônia, porque nós nos batizamos em 13 de agosto de 67 e nos casamos em 17 de fevereiro de 68. E quando nos batizamos, que o irmão Ulisses, que já estava dirigindo aqui, foi inaugurado, não me lembro a data exata da inauguração, só sei que foi em 67. Isso em fevereiro. E o irmão Ulisses, então, quando eu fui batizado, ele disse: agora você pode
fazer parte aqui, porque eu congregava ali no Jardim Itápolis, onde começou, na verdade, essa casa começou ali no Jardim Itápolis, onde eu dirigi, me converti ali, dirigi 2 anos, aí vim para cá e prosseguiu. Essa casa foi inaugurada, é filha do Jardim Itápolis, que era uma casa do pastor Arthur. O pastor Arthur tinha vendido, o pastor Domingos, o Domingos vendeu para ele uma transação, e lá fizeram uma congregação. Irmã Ana se converteu lá no Jardim Itápolis, e o marido da irmã, como é que chamava? Joaquim? Arlindo, que era um nome bravo. Bravo era João Amâncio. Por favor, deveria ter chamado João Amâncio. João Amâncio fez parte dessa igreja. Está vivo e velhinho. E deve ser lembrado, João Amâncio, um doce. Eu lembrei, confundindo, que João Amâncio era um sujeito tão bravo que queria cortar a cabeça da esposa com machado, até que se converteu. Gente, pensa num sujeito feio. Pode dobrar, que era mais que isso. Mas quando se converteu, ficou tão bonito. João Amâncio é bonito até hoje. Faz anos que eu não o vejo, mas está vivo, está bonito. Lucas 21, 19 diz: é perseverando que vocês obterão vida. Há uma versão que diz: na vossa paciência possui as vossas almas. Paciência ali, na verdade, quer dizer perseverando mesmo, porque é uma questão de permanecer fiel a despeito das circunstâncias. O Senhor está falando aqui do tempo do fim. O Senhor está falando das últimas coisas. Augusto, bom ter você aqui também. Bom revê-lo. O Senhor estava falando do final dos tempos e das dificuldades que adviriam, das dificuldades que seriam incrementadas com a proximidade do fim. Então ele diz para aqueles que o seguiam e para aqueles que viriam a segui-lo: vai ser difícil, ele quis dizer, vai ser difícil, porque haverá uma perseguição tão grande. Muitos, ele chegou a dizer num outro contexto, num contexto disso aqui, mas num outro texto, ele chegou a dizer: muitos vão julgar estar prestando um serviço a Deus quando matar vocês. Tão difícil vai ser. Aí ele disse: mas é perseverando que vocês serão salvos. 48 anos desta congregação, irmãos, e eu fico muito feliz que tem pessoas aqui lá dos primórdios da congregação, dos primórdios. E o interessante, queridos, não é a longevidade, não é simplesmente os 48 anos, mas como se chega. Não é o tempo passar, mas como se passa, como se conserva a palavra, como se vive a palavra, como ela é pregada. Estamos vivendo em tempos difíceis. O diabo tem talvez mudado a estratégia, levando alguns a perderem a pureza, sem perderem, supostamente, sem perderem a fé. Aparentemente continuam crendo, mas em que evangelho? Em que evangelho? Então o Senhor está dizendo para mim e para você: é na vossa perseverança que vocês serão salvos. É guardando o que você recebeu, é conservando isso como um tesouro, porque é um tesouro. É conservando a pureza do evangelho. Ele diz: guarda o que você tem, guarda o que você tem, porque vão tentar tirá-lo, vão tentar tomar de você, roubar de você. Como é que se rouba? Na sutileza. No começo tentou-se pela violência, tentou-se decapitando os irmãos, jogando aos leões, jogando à fogueira. Nos últimos tempos, a perseguição é mais sutil. É a perseguição tentando subtrair a pureza, tentando minar a igreja na sua pureza, tentando minar a igreja no que há de mais precioso.
que é a palavra, que é a verdade. É a verdade que liberta, queridos. Não é a religião, não é simplesmente uma credencial de membro de qualquer igreja, não. É a palavra de Deus, que a nossa credencial de membro, testifique que nós temos a palavra. O que nos sustenta é a palavra, a verdade do Senhor. Venha o que Ele é na vossa perseverança que vocês serão salvos. Um dia desse eu vi em São Mateus o pastor Elias. Acho que vocês conhecem Elias Pinja. Não sei se ele já pregou aqui. É um africano, um angolano. Está voltando agora para Angola. Se já não voltou, ia voltar agora no final do mês passado. E Elias pregou em São Mateus, agora recente, domingo, uns 15 dias, no dia de missões, terceiro domingo do mês. E ele disse, entre outras coisas, ele disse: olha, diz que um banqueiro, sei lá, Banco Central, não sei, treinando os funcionários para identificar as notas. Então pensou-se, cogitou-se, de que teria que conhecer as notas falsas. E quem estava fazendo o treinamento diz que falsos existem muitos. Então, cada dia surgirá um novo tipo de falsificação. Então, não basta conhecer o falso, porque tem falsificações que são muito grotescas, mas tem falsificações que são muito, quase perfeitas. Então, disse aquele treinador: se o suficiente é conhecer o verdadeiro, aprimore-se em conhecer o verdadeiro. Porque conhecendo o verdadeiro, você vai em frente. Então conheça a verdade. Não vamos ficar pensando que isso é herético, isso aquilo é herético. Não. Aprimore-se na verdade, em conhecer a verdade, porque Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o nosso cuidado deve ser em conhecer o que é verdadeiro, procurar, porque a Escritura diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, crescendo, disse Pedro, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É assim que nós vamos perseverar, irmãos. Vão surgir muitos falsos profetas. Jesus Cristo disse: não estejamos preocupados com isso. Há anos atrás tinha um livro que falava sobre a busca da santidade, e o escritor diz assim: não procure combater o pecado, não procure bater de frente com o pecado, combater o pecado, tentar vencer o pecado. Procure ser santo. Seja santo, busque a santidade, cresça na santidade. Pronto. Acho que foi Francisco de Assis ou Agostinho, desses santos, que disse: ame o Senhor e faça o que quiser. Ame o Senhor e faça o que quiser. Se você amar o Senhor, se você conhecer a verdade, então você vai perseverando. 1.000 caminhos à direita, 10.000 à esquerda, mas você não será atingido. Se curvo se cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque firmamos na palavra. Firmamos na verdade. É na vossa perseverança e salvareis as vossas almas. Perseverar em seguir o que é verdadeiro, perseverar em guardar a palavra, seguir a palavra. Quantos, acho que foi Joselice quem disse aqui, que ao longo da caminhada nos ficaram pelo caminho. Alguns já dormem no Senhor, mas conservaram a fé, combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. Alguns. E alguns ficaram pelo caminho, se desviaram, se afastaram, apostataram. Alguns continuam firmes, talvez de outras igrejas, servindo a Jesus Cristo. Então, ao longo da história, quantas pessoas a gente conheceu, quantas pessoas fizeram parte da nossa vida, quantas pessoas que nos ajudaram em momentos de crise, crise da nossa fé, crise da nossa espiritualidade, crise de vida. A crise bate na porta de todos. Há um livro chamado Imitação de Cristo, que diz que tem uns 500 anos esse livro. Ganhei novinho na fé, e eu não guardei muita coisa daquele livro, porque não dei muito valor quando eu peguei, alguém me deu, quando eu ainda solteiro.
Naquela empresa que eu trabalhava, um sujeito me deu um livrinho chamado Imitação de Cristo. Eu comecei a ler, disse que era a autoria de um padre. Tem uns 500 anos. O livro, não o padre. E eu comecei a ler o livro, mas era mais ou menos no estilo de Provérbios. Provérbios de Salomão, muito interessante. Uma coisa que eu nunca esqueci daquele livrinho, parecia uma biblinha. Ele disse assim: não há, entre outras coisas interessantes que ele dizia, não há alguém, por mais fervoroso que seja, que já não tenha experimentado um momento de desânimo, um momento de como é que eu digo? De fraqueza na fé. Mas o importante é que a gente, cercado de pessoas que têm as mesmas possibilidades, cercado de pessoas com as mesmas virtudes e defeitos, que nós, no momento da nossa fraqueza, de repente está forte e nos ajuda. No momento da sua fraqueza, de repente nós estamos fortes e os ajudamos. E assim vamos juntos, um ao outro, ajudando e dizendo: vamos em frente. O caminho é longo, mal, e os nossos pés feridos estão, como dizia um hino lá do passado que o pastor André deve conhecer. Ainda longe de Canaã. Você não conheceu, não? Não conhece, não? Ainda longe de Canaã. Nós estamos nessa caminhada. E de vez em quando parece que está demorando chegar. Quando a tribulação bate a nossa porta, sabe que tribulação é uma das palavras do vocabulário do crente. O crente gosta de falar de luta, de tribulação, de prova, é todo motivo. Isso faz parte do vocabulário cristão, do vocabulário evangélico. Então, quando essas coisas acontecem, às vezes nem é uma grande tribulação, mas porque a gente é crente, a gente se acha privilegiado. E Deus não tem filhos privilegiados, Ele tem filhos. Ele tem filhos. Né? Então a gente se acha que. Porque eu sofri. Como é que isso aconteceu comigo, Senhor? Não é? Deveria ser com outro. Mas por que comigo? Minha netinha está, como disse o pastor André, está na UTI. Minha nora chegou agora um pouco em casa, antes de eu vir. Meu filho foi para o hospital, ela veio. E ontem, quando nós chegamos ao hospital, nós fomos ontem lá vê-la, que ela foi para o hospital. Foi uma ida e vinda do hospital. Foi sexta, foi sábado, foi domingo, e foi segunda. E na segunda, finalmente alguém, minha nora ficou brava lá, e aí fizeram uma radiografia e detectaram que ela estava com pneumonia grave, pneumonia agressiva. Então minha netinha é a caçula das meninas netas, né? E a netinha mais nova, 1 ano e 7 meses. E a Mariana estava tão ruimzinha. Ontem, quando eu fui, via tão parecida, ela é tão elétrica, não para e dá um trabalho, mas ontem ela arrumadinha na cama, com aquele aparelho todo na UTI. Orei por ela, passei a mão acariciando, fiquei com ela um bocadinho ali. Quando viemos embora, eu falei para a Antônia: puxa, ela não está bem. Minha nora disse: o médico disse que ela teve uma pequena melhora ontem, mas hoje de manhã ligou para o marido e disse que ela não estava bem. E agora de noite ela chegou chorando, que a menina, os médicos não dizem nada, mas fica claro que a menina está muito grave. A Antônia então está meia desnorteada e ficou com ela, ficou com a minha nora em casa. E foram as pessoas também que queriam ver minha nora, e consolá-la, confortá-la, e mostrar-se solidário. Então, nesse momento de tribulação, alguns crentes dizem: por que comigo? Por que comigo? Porque estamos indo. E a perseverança é manifestada na tribulação. A perseverança, ela é mostrada, evidenciada na dificuldade. Continua se marchando, ainda que a gente esteja pesado, não temos muita força, mas o Senhor diz: continua, persevera, corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos foi proposta.
48 anos se passarmos, mas ainda não chegamos. E bendito seja Deus para todos nós que até aqui chegamos e que podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor disse: vai em frente, segue em frente, vai até o fim, como Ele disse para Daniel, Ele disse para a gente também: persevera, conserva, guarda o que você tem, conserve esta fé, conserve esta pureza, conserve a fidelidade, porque no céu vão entrar os fiéis, queridos. No reino de Deus vão entrar os fiéis. O Senhor está para vir. Ainda acreditamos que Ele vem. Ainda acreditamos que Ele vem. A Igreja do Brasil para Cristo ainda prega que Jesus virá. Ainda prega que é necessário arrepender-se dos pecados. E quando se arrepende, a Escritura diz que alcança a misericórdia. E essa misericórdia disponibilizada a todo homem e experimentada por todo aquele que crê. Continue, persevere. Ainda não chegamos, mas estamos mais perto do que no dia que aceitamos a fé. 48 anos atrás, esperávamos Jesus Cristo. Ele está mais perto. Ele está mais perto. Como dizia alguns, acho que era mais um escritor judeu que dizia, eu vi mal de uma editora chamada da Meia-Noite. Ele costumava falar sobre o relógio de Deus. Então, o relógio de Deus está correndo. Está correndo. Há um tempo, há um dia, há um mês nesse ano, irmãos, que hora vai chegar a hora exata em que a trombeta vai soar. Os mortos vão ressuscitar. E os que guardaram a fé, vivos que estiverem, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor. Então guarda o que você tem, porque é na vossa perseverança que salvareis as vossas vidas. É na vossa perseverança, é perseverando, irmãos. E não é de qualquer jeito. Eu já disse, chegamos aqui 48 anos. Não importa, tem gente que já andou mais tempo. Um dia alguém questionou esse negócio. Não, já tem tantos anos. Não importa quantos anos tem, mas como chegou. Não importa 48 anos, mas como chegamos. E como estamos, e como estaremos quando o Senhor chegar. É importante que estejamos preparados, com as vestes lavadas. Domingo vocês vão cear, não é? Acho que foi José Dias que falou que domingo é a ceia. E aí vamos celebrar o sangue que nos torna alvos mais do que a neve. Irmãos, isso é preciso ser cada dia renovado em nossa fé, renovado em nossa memória, que nós fomos imundos, mas fomos lavados, fomos justificados, fomos glorificados pelo Espírito do nosso Deus. É o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 6. Guarda o que você tem, guarda isso, porque muitos se encurvaram e caíram. Mas você que chegou até aqui está de pé, permaneça em pé. Fique de pé para que alguém que esteja olhando. Elias disse aqui, o presbítero Elias disse aqui que está dando continuidade. Nós estamos escrevendo uma história, irmãos, e estamos ajudando alguém a escrever a sua história. Alguém nos ajudou e continua nos ajudando a escrever uma história. E a gente está ajudando outros, a gente está dando seguimento, escrevendo uma história. Que essa história glorifique a Jesus Cristo. Está dito de um sujeito na Escritura, ele nem viveu muito, mas a Escritura tem exemplos, inúmeros exemplos de pessoas que viveram muito, de pessoas que, especialmente reis, em Israel e em Judá, que viveram muitos anos, mas viveram de modo ímpio. Não é importante quanto, mas um deles, que nem viveu tanto tempo e reinou tão pouquinho tempo, chamado Jeoram, dele está dito que ele foi sem deixar saudades de si. Olha que coisa triste. Pense nisso. Ele morreu, e morreu de um jeito que parece que foi um câncer que deu nele. A Bíblia não fala, só diz que as suas entranhas foram destruídas. Nem lhe queimaram, nem lhe fizeram uma fogueira quando ele morreu. Parece que era um tipo de celebração, não fizeram. Porque ele morreu
e foi-se sem deixar saudades. Não deixou um legado. O legado dele era ruim. Ninguém queria lembrar. Que história nós estamos escrevendo? Em 48 anos nós tivemos a oportunidade de escrever alguma coisa, de deixar alguma coisa escrita, bonita, que alguém possa dizer: puxa, olha, eu quero ser assim, eu aprendi assim, eu vivi assim. Que alguém possa dizer de você. Você que é jovem, que está começando agora, alguns chegaram agora, porque a maioria aqui é gente nova. A maioria aqui é gente nova, que tem poucos anos aqui em Jardim Imperador. Mas você deve dar continuidade. Nós vamos passando. Daqui a pouco a gente já está olhando a grama por baixo. Mas você vai continuar. Não é não? Vamos olhar a raiz. Mas você vai prosseguir. Se Jesus não voltar antes, você vai prosseguir. E andando por cima da grama, que já vem bonito. Vai lá. Então, mas que você viva de modo a deixar uma história bonita, prosseguindo. Que alguém diga: eu conheci fulano naquela congregação, naquela igreja, ouvi o Evangelho, vi o Evangelho, eu nem sabia ler, a Bíblia que eu lia era a vida dele, era a vida dela. Seja assim. Não importa quanta dificuldade venha, querido, não importa quanta dificuldade surja, quantos obstáculos surjam. Saiba que você não está só, nós não estamos só, e o Senhor vai nos fortalecendo. E é na força do Senhor que nós vamos prosseguir. É na força do Senhor que nós somos mais do que vencedores. 48 anos, para muita gente é o começo. É o começo, você está começando. Está começando. Então, pegue o bastão e continue com o bastão. Segue uma carreira que não para, até que Jesus Cristo diga: chegou, o galardão chegou, o prêmio da soberana vocação chegou. Aleluia! E Maraci, olha isso, não fica velho mais. Gente, está sendo bonita. Que bom vê-la firme, forte e bonita, esperando Jesus Cristo. Esperando Jesus Cristo. Perseverando, porque é na vossa perseverança que possuireis, que salvareis as vossas almas. Então prossigamos, querido. O Senhor está perto. O Senhor está perto, está chegando. Daqui a pouco o Senhor... Acho que os vivos não vão escutar a trombeta, sabe? Eu penso. Só quem vai escutar a trombeta são os mortos. Os que já viraram pó. Ou os que ainda estão fresquinhos. Alguns estarão fresquinho. Até dizer: poxa, Jesus, por quê, né? Para você ir primeiro, cara. Porque vai subir primeiro. Quem estiver lá vai ser ressuscitado num corpo glorioso. E aí os vivos serão transformados no contrato com eles. Mas vai acabar de enterrar. E a trombeta soa. Poxa vida! Pensa nisso. Eu creio assim, querido. A qualquer momento a trombeta vai soar. Uns estão ainda fresquinhos, quase quente. As flores nem murcharam. Nem terão murchado as flores. Outros nem colocaram aquela tampa, que hoje é mais tampa de cimento. Nem chegaram a colocar tampa. Uau! Pensa no susto do coveiro. Mas perseverando. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Porque não importa, quer estejamos deitados, quer estejamos em pé, estejamos de pé na presença. Porque Ele vem. E porque Ele vem, preparemos-nos para encontrarmos com Ele. E Ele dizer: vinde benditos do Pai. Sabe, desde aquele dia que o homem foi expulso de lá, e foi colocada aquela espada flamejante para que ninguém entrasse, lembra? Desde aquele dia o Senhor está ansiando que a gente volte. Está ansiando. E vamos entrar. E vamos entrar, passar por aquela espada flamejante que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, sim. E vamos entrar. Ele diz: eu sou a porta. Então estejamos guardando a palavra. O Senhor disse para Daniel, está dizendo para nós hoje também: vai até o fim.
Daniel não entendeu muita coisa, o Senhor disse, ele disse, estou entendendo, o Senhor disse, muita coisa você não vai entender, Daniel, porque não é para agora. Mas faz uma coisa, vai até o fim. Porque muitos não vão entender, mas você vai até o fim. Mesmo que você não entenda, querido, mesmo que você não entenda, querida, continua firme, firme. Eu não entendo tudo, mas o que eu sei é que eu sou do meu amado e ele é meu. E ele disse, escutarei. Ele não foi ele que disse, foi um crente que disse, eu vou escutar o que o Senhor fala, porque ele fala de paz ao seu povo e aos seus santos, desde que eles não voltem à loucura. Que da loucura nós viemos. Quando nos convertemos, ele nos libertou e agora somos dele. E vamos aguardá-lo, porque ele está para chegar. Vamos receber? Vamos recepcionar? Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua. Aleluia! Em nome de Jesus. Deus tremendo e santo. Domingo que vem, mês que vem, dia 5 de abril. É o primeiro domingo de abril. É o domingo da ressurreição. Esteja preparado. Em São Mateus a gente faz o culto da alvorada, culto que começa às 6 da manhã, que é para esperar, para a gente dizer, ressuscitou. Essa é a esperança que nós temos. Então, prepare-se para encontrar com o Senhor. Ele ressuscitou, ele vem. E os que estiverem mortos ressuscitarão com ele. Por quê? Porque perseveraram. Algumas pessoas muito queridas, irmãos, muito de quem eu tenho saudades. A gente quase toda ceia. Domingo passado foi nossa ceia em São Mateus. Quase toda a ceia eu me lembro do meu pastor Arthur de Mello. Quando eu pego o pão, eu lembro como ele fazia, quando ele ia celebrar a ceia. Eu me lembro dele e digo, que saudade do pastor Arthur. Mas o Senhor vem e nós vamos nos encontrar de novo. Eu nem sei como é isso, irmão, nem sei como é mesmo. Se vou conhecer, eu acho que nós vamos nos conhecer lá e vamos. E aí, pastor Arthur, você não envelheceu nada, homem. Quase que eu te alcanço. Então, guardemos, porque vamos nos encontrar na eternidade. Quem é que vai? Quem perseverar até o fim. 48 anos é só o começo. Ainda tem. Pode ser que o senhor chegue amanhã. Pode ser que eu nem chegue em casa. De volta para casa. Pode ser que eu nem chegue. Pode ser que você não chegue. E o Senhor nos encontra. Em vez de você ir para a suíte, vem para a minha casa. Vamos para casa agora. Todo mundo. Que nem fez com o Enoque, lembra de Enoque? Enoque um dia ia sair para casa e aí o Senhor disse, não, você vai para mim. Nunca mais ninguém viu Enoque. Tá, com o Senhor nós vamos encontrar lá. Quem é que vai? Quem perseverar até o fim será salvo. O mal vai crescer, a iniquidade vai crescer, o amor de muitos vai esfriar, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem é que persevera? Quem persevera na doutrina, na palavra de Deus. E o Senhor vem. Que Deus nos guarde. Que mais de 48 anos, daqui 48 anos, a gente possa estar junto, dizendo, tocando aquelas clarinadas, como dizia o missionário Manuel de Mello, as clarinadas, a voz do Brasil para Cristo. E a gente com ele, em nome de Jesus. Amém? Deus guarde você. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por poder estar com vocês, em nome de Jesus. Aplauda aí. Nos coloquemos em pé. Oh, que palavra maravilhosa. Meu querido, não pare não, viu? Siga adiante. Como diz aquele hino, parece que não tem autoria conhecida, mas é da nossa época. Segura na mão de Deus e vai. Você é da sua época. É da minha época, né? É pouquinho. Amém. Segura, irmão. Vai seguindo firme ali, que Deus é contigo. Se você entrou aqui meio cansado, meio desanimado, Jesus está soprando um fôlego novo aí para você. Põe a mão no teu coração. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Quero já convidar o Ministério Louvor que se posicione. Amém. E nós vamos orar
Senhor nosso Deus, aqui estão alguns pedidos de oração que o teu povo fez. E eu peço que a tua bondade se estenda sobre essas vidas e o Senhor as visite agora. Que o Senhor tome a causa de cada um na tua palma da tua mão e esteja, Senhor, trazendo a resposta certa, aquele que aguarda ansioso, Senhor, manifestar da tua graça. Responde a nossa oração nessa hora, Pai, e opera um milagre e muda a história dessas vidas, Pai. Ó Deus, também coloque em nosso coração, pelo poder da tua palavra que hoje foi ministrada, um renovo, Senhor. Traz alento àquele que está cansado, àquele que está desanimado, àquele que está esgotado, Senhor, que tem lutado tanto e que vem, Senhor, com toda a sua força hoje a esse lugar. Senhor, renova, Senhor, envia uma restauração, um vigor do alto dos céus. Senhor, mostra, Senhor, que a perseverança é a que tem poder para consumir. E dá, Senhor, a cada um de nós dessa perseverança extraordinária. Dá-nos desse longo ânimo, Senhor, para que nós sejamos mais do que vencedores nessa terra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, vocês estão recebendo essa bandeira. Nós vamos cantar, obviamente, Desperta Brasil. E essa bandeira é um presente da igreja que você vai levar para a sua casa hoje, tá? Chegar lá, você vai chegar em casa cantando Desperta Brasil. Quero lembrar que sexta-feira nós temos reunião de ministério, todos os obreiros, as obreiras da casa do Senhor. Próxima sexta-feira, 20 horas, estaremos aqui reunidos, tá bom, queridos? Vamos adorar ao Senhor. Desperta, Brasil. Mais uma vez. Desperta, Brasil. Sentar, daqui a pouco vou dar a bênção apostólica e você vai comer bolo hoje. Tem bolo aí, tá? Levante a sua mão comigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está